chamava glória, né? E aí a gente fazia uns trocadilhos com umas brincadeiras. Porque nós falamos muito a respeito de glória, né? Glória. E tanto é que quando um irmão vai para o Senhor, a gente fala assim, o irmão foi para a glória. E é verdade, um dia todos nós vamos para a glória, amém, meus irmãos? Ou quando nós participamos de uma reunião poderosa, aí nós falamos assim, a reunião teve a manifestação da glória, foi glória. Ou algo que aconteceu assim, muito jóia, a gente fala, foi glorioso. Mas o fato que, tudo que esses exemplos que eu acabei de falar, tudo são verdadeiros. De fato, a glória é algo esplendoso, né? É algo brilhante, também é pesado. Acho que no ano passado eu falei sobre o peso, né, de você carregar a glória, falando ali de Davi, quando foi carregar a arca do Senhor. Mas eu gostaria nessa noite, que eu não vou terminar essa palavra que eu estou começando a ministrar agora, vou terminar amanhã, então pode ser que seja muito rápido ou não, pode ser que a gente fique até meia-noite aqui, amém, meus irmãos? Olha a glória aí, ó. Mas eu quero falar primeiro sobre o que significa glória no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Repete comigo, Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra glória, que é uma palavra muito conhecida, ela significa kabod. Repete comigo, kabod. Então, tem até uma palavra muito joia do pastor Aloísio, né? Kabod, acabou a glória. Então, a palavra kabod. Já no Novo Testamento, a palavra glória, no grego, significa doxa. Repete comigo, doxa. De novo, doxa. Amém. Mas vamos começar pelo Antigo Testamento, para você entender. Abra a palavra de Deus, o livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. É um versículo conhecidíssimo, muito conhecido. Agora eu quero ver os irmãos abrindo o livro de Ageu. Valendo! Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, refaça o maturidade. Olha o crente antigo demorando aí. Quem falou amém porque achou no celular, né? Antes Zacarias. Mateus, vem antes Malaquias, Zacarias. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Abriram, meus irmãos? Olha o que diz essa palavra. Presta atenção. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Repete comigo, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Vamos entender por que foi falado, Ageu, pela unção do Espírito Santo, falou esse versículo. Olha para cá, para você entender. Veja, Salomão, Davi ansiou, né, construir uma casa para Deus. Alô. E nós sabemos que não foi Davi, mas foi Salomão que construiu um templo glorioso. Repete comigo, Salomão construiu um templo glorioso. Pois bem, e era um negócio assim extraordinário, mais bonito que aquele da Celso Garcia lá, viu? Que na verdade não é do Salomão, né? Mas é uma réplica, né? E é muito lindo lá, então imagine como que era lá o de Israel, que era uma coisa extraordinária. Muito ouro, muita prata, enfim. Pois bem, só que dentro da história bíblica, o povo de Israel, se tornou escravo, né? O povo babilônico invadiu Israel na época de Nabucodonosor e o povo de Israel foi para o cativeiro da Babilônia. E o que aconteceu? Por ter muito ouro no templo, Nabucodonosor, juntamente com o Império Babilônico, ele era o líder, eles destruíram aquele templo glorioso que Salomão tinha construído. Quantos estão entendendo? Pois bem,
E aí, o povo de Israel estavam dispersos de Jerusalém. Eles viviam, de fato, na Babilônia. Você pode ver essa transição na época de Daniel, não é? Que pegou tanto o Império Babilônico como o Império Persa. Mas veja, e nós vemos que chegou um momento que Deus ele levantou homens e mulheres de Deus, e até ímpio, para reedificar o templo, que nós vemos isso em Esdras e Neemias, que eles reedificam o templo. E depois de muitos anos que esse templo é reedificado, não é? Que até o pastor Jonathan falou que foi contado lá nas semanas, né? Que foram estabelecidas por Deus, as 70 semanas. E depois de pronto, depois do templo, né? Bonito. Veja que naquela época falava-se templo, amém, meus irmãos? Hoje aqui fala templo? Hã? Não. Aqui não é templo, templo é você, amém? O Espírito Santo habita dentro de nós. Então alguns irmãos me ligam e falam assim: Carlão, você está na igreja? Eu falo, eu sou a igreja. Não, mas você está na igreja? Eu falo, eu sou a igreja. Ele fala, entendi, você está no prédio da igreja? Aí sim. Minha mãe nem é dessa igreja, mas ela fala, você está no prédio da igreja? De tanto falar, não sou, não, a igreja sou eu, né? Então olha para o teu irmão e fala assim, você é a igreja. Isso é tão importante, isso é tão fundamental. Talvez você fale assim, Carlão, isso daí é mania que você tem. Mesmo quando eu falo que é igreja, eu sei que a igreja somos nós, mas é um modo de falar. Olha, eu como seu pastor, eu preciso ser muito cri-cri nisso, por quê? Porque é muito importante você saber que você é igreja. Porque se você não souber, ainda que seja inconscientemente, que você é igreja, você vai atribuir poder aqui, não dentro de você. Então, quando as pessoas vão para os lugares chamados templos, o que eles fazem? Quando eles entram no templo, eles têm uma reverência extraordinária, assim ou não é? Então o modo de andar muda, o modo de falar, não é? Tanto é que tem alguns lugares que tem até a placa, silêncio, você está na casa de Deus. E aí a pessoa fala baixinho. Carlão, significa que eu não devo fazer isso? Lógico, tem que ter reverência, nós estamos aqui em nome do Senhor, amém, meus irmãos? Mas eu quero dizer para você que a reverência que você precisa ter é lá na rua. Porque você é um templo que anda, onde você está, o Espírito Santo também está indo. Ele não está aqui. Quando você sai daqui, o que fica aqui é um prédio, que eu posso até jogar bola. Mas quando você está aqui, aqui se torna a casa de Deus, porque nós somos as pedras vivas do Senhor. Mas quando você entende que santo é você, aí você percebe e fala assim, opa, eu não posso falar qualquer coisa. Porque o que eu falo, o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele não pode ouvir o que eu estou falando. Eu não posso falar palavrão. Eu não posso ver qualquer coisa, porque o que eu vejo, por eu ser o templo do Espírito Santo, ele vê através de mim. Quantos estão entendendo? Então, meu irmão, santo é você. Olha para o teu irmão e diga assim, você é santo. Você foi separado para Deus. Amém, meus irmãos? O dia que a gente sair daqui, como é que fica, né? Se aqui é a casa de Deus. Como é que fica? Mas vamos voltar aqui para o texto. Então, o que aconteceu? O templo de Salomão foi destruído. Aí a galera, na hora eu imagino o profeta falando assim, gente, olha o templo que o Senhor nos deu, que nós restauramos. Aí, de repente, o cara corta a faixinha, né, o laço, né? Tum. Aí o que acontece? Olha o que o povo fala. Versículo 3, 2, 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Em outras palavras, o jovenzinho falou, nossa, é igual os jovens do dia de hoje, né? Nossa, que templo da hora. Mas os velhos falaram assim, meu filho, eu era jovenzinho lá no templo de Salomão. Isso daqui
É um barraco comparado ao tempo que era antigamente. Em outras palavras, naquela época que tinha glória, agora esse negocinho parece um puxadinho. Foi o que eles falaram aqui. E aí o homem de Deus falou assim, olha, a glória desta última casa que nós construímos aqui vai ser maior do que a primeira. Ou seja, a primeira é o templo de Salomão. Eles falaram assim, a glória dessa última aqui, ó, que nós estamos aqui, é simples, é desse jeitinho, mas vai ser maior do que a primeira. E de fato, meus irmãos, esse texto, essa palavra que o profeta Ageu disse pelo Espírito Santo, ela se cumpriu. Amém, meus irmãos? Ela se cumpriu de duas maneiras, historicamente e profeticamente. Repete comigo, historicamente e profeticamente. Só para você entender, esse segundo templo, que era mais simples, não era comparado à glória do templo de Salomão, ele, durante a história, durante o tempo que se passou, ele passou por algumas reformas. Não foi reconstruído, mas passou por reformas. E próximo 20 anos depois de Cristo, Herodes, por ele ser um cara de muita visão, não é? E ele não era judeu, mas os judeus eram muito simpatizantes, ele tinha o intuito de conquistar o povo judeu. Ele investiu uma grana violenta, o Império Romano investiu uma grana violenta e deixou o templo de Salomão, aliás, o templo que era de Ageu, né, de Zorobabel, porque é Zorobabel que financiou, então se tornou o templo de Herodes. Repete comigo, o templo de Herodes. Mas é de Herodes porque ele investiu, amém, meus irmãos? Mas veja, o que eu quero falar para você, que no aspecto literal, a maior glória se cumpriu em João capítulo 1, versículo 14. Abre lá, por favor. João capítulo 1, versículo 14. Quantos abriram, diga amém. Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Então, quando só de Jesus entrar no templo, de fato, o Messias, o Deus encarnado entrando, então, meus irmãos, certamente isso foi uma maior glória. E veja, a glória do templo de Salomão foi algo muito poderoso. Os irmãos certamente leram, quando foi inaugurado o templo, o lugar se encheu de fumaça, a glória de Deus desceu, havia muita unção de Deus. Mas sabe o que é glorioso? Que a maior glória, que é muito maior do que fumaça, não é? Que é muito maior do que qualquer arrepiozinho na cabeça, Ele mesmo entrou, porque Jesus é a glória de Deus. Repete comigo, Jesus é a glória de Deus. Se Ele é a glória de Deus e Jesus habita dentro de nós, então nós temos a glória dos filhos de Deus. Olhe para o teu irmão e diga assim, você tem a glória dos filhos de Deus. E no aspecto profético, o aspecto literal foi que Jesus entrou, a própria glória entrou naquele tempo, por isso que se tornou maior do que o primeiro. Também no aspecto profético significa que a lei foi a primeira casa, e a segunda casa é a graça. Repete comigo, a lei foi a primeira casa, e a graça é a segunda casa. Sabe, meus irmãos, a graça, ela tem maior glória que a lei. Os irmãos, o que está acontecendo ali? Os irmãos estão... mas vai batizar hoje? Vai batizar hoje? Não, mas deixa depois, presta atenção na palavra, os irmãos. Então veja, a lei, ela tem menos glória do que a graça. Eu não sei se você consegue entender, vocês vão entender o fio da meada porque eu estou falando isso. Irmãos, a Bíblia fala que Moisés,
quando ele subiu no monte, ele desceu do monte com a glória resplandecente. Mas só que quando ele desceu do monte, ele cobriu o rosto. Por quê? Porque a glória da lei, ela desvanecia, ela ia embora. Então ele não permitiu que as pessoas vissem a glória indo embora. Mas hoje, meus irmãos, hoje, a glória, o próprio Deus, ele habita dentro de você. Carlão, mas habitou dentro de Moisés? Não. Na lei, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro deles. Mas como que as pessoas então profetizavam? É verdade. Quando elas profetizavam, o Espírito Santo entrava. De modo que quando elas profetizavam, elas falavam fidelissimamente o que Deus estava falando. Eu não sei como que eles se comportavam, mas o fato é que o Espírito Santo os possuíam. E eles falavam fidelissimamente o que Deus estava falando. Mas depois que o Espírito Santo entrava e falava, depois, o que acontecia? Ele depois saía. Quantos estão entendendo? Irmãos, se nesse prisma, nessa forma de Deus agir, nesse mover de Deus, existia a glória, quanto mais hoje que o Espírito Santo habita perpetuamente dentro de nós. Alguém pode dizer amém por isso? Ele habita perpetuamente. Às vezes você não se alegra muito porque ainda nós o conhecemos ainda em parte, né? Mas um dia você vai entender plenamente o quanto nós somos privilegiados por essa glória dentro de nós. Então existe glória para os filhos de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem uma glória dentro de você que você nem consegue entender. Abra lá em 2 Coríntios 3, versículo 9. 2 Coríntios 3, versículo 9. Quantos abriram? 2 Coríntios 3, versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aleluia! Vou repetir, porque se o ministério da condenação qual que é, meus irmãos? A lei. Os jovens repetem assim: a lei. Então diz, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então veja, meus irmãos, Carlão, se a lei teve glória, não é? Muito mais sobressalente glória tem a graça. Agora, na prática, se eu e você vivemos na base da lei, se você escolher viver na base da lei, ou seja, na base do merecimento, eu não quero dizer que você não vai ter glória, porque a Bíblia fala que o ministério da condenação tem glória. Tem ou não tem, meus irmãos? Tem glória. E o apóstolo Paulo diz que aqueles que querem viver na lei, esses serão julgados segundo a lei. Agora, qual que é o problema disso? Eu sei que dentro do nosso cenário evangélico, o protestante, não tem uma igreja que vive na lei, nenhuma igreja vive na lei, nenhuma igreja fala, nós somos da lei de Moisés. Não existe isso. Mas o problema é a mistura, repete comigo, mistura. A mistura da lei com a graça. Então, quando a mistura complica o aperfeiçoamento. Carlão, me explica isso. Porque a lei, a diferença da lei e da graça, é que na lei não existe aperfeiçoamento. A lei não aperfeiçoa ninguém. Você está me ouvindo? A lei não aperfeiçoa ninguém. A lei, ela faz com que a pessoa, às vezes, até viva, né, uma vida de retidão. Mas, em tempos, a pessoa tropeça. A pessoa, às vezes, cai no lamaçal. Você percebe, às vezes,
Quanto mais existe uma igreja legalista, quanto mais tem uma igreja legalista, são aquelas que o sujeito não pode rapar nada, não pode passar sabonete, que é vaidade, se usar uma roupa combinando é vaidade, enfim. Se você perceber, essas igrejas, quando um crente desvia, o cara não desvia para, de repente, fumar um cigarrinho, né? Ou fumar um cigarrinho, só um por dia. O cara desvia para fazer tudo aquilo que ele não fez. Então o cara não vai para o cigarro, o cara já vai para a cocaína, o cara já vai para o mundão e chuta o pau da barraca. Por quê? Porque a lei, ela não aperfeiçoa. Quantos estão entendendo? Então as pessoas, elas têm, até sentem a glória. Elas vão e tem um sapato de fogo e gira e profetiza. Mas a questão é, onde está o aperfeiçoamento? E aí, essas pessoas geralmente elas vivem preocupadas por quê? Porque ora tem a salvação, ora elas perdem. E aí, a vida delas é só em torno de ter a salvação ou perder a salvação. Eu já dei vários exemplos. Eu vivi 12 anos da minha vida assim. 12 anos eu já tinha perdido a salvação umas 1000 vezes. E adquirido 1001, né? Porque a primeira foi de graça. As próximas... Então, às vezes, nós como crentes, nós fazemos uma propaganda mentirosa. Porque, veja, honestamente, olha para cá. Se de repente chega alguém aqui nessa porta, e o sujeito chega assim chorando, e fala, eu fui um assassino, eu matei, roubei, e eu estava passando aqui na porta, e Jesus entrou na minha vida, eu me arrependo. Aí ele dobra o joelho aqui e grita, Jesus! A glória não vai descer aqui, meus irmãos. Você não vai ficar feliz? Não, seja honesto, sim ou não? Sim. Ou você vai falar, peraí, meu querido, calma aí, irmão. Senta, respira, pega a água, senta, pega aqui, amadinho, pega uma água ali, senta. Isso aqui é Jesus, não é assim. Tem o batismo, ceifeiros, maturidade, encontro primeiro. Ó o Gustavo aqui, já corrigido aqui. Carlão, você está fora da visão. Tem um encontro. Boa. E antes do encontro tem a célula, né? Porque ele ainda não tem a data. Tem a data, já vou passar para os irmãos, mas antes é a célula. É assim que você faz? Ou você fala, hoje Jesus salvou o fulano de tal? É assim ou não é? Por quê? Porque você está muito claro que para receber o Evangelho é única e exclusivamente pela graça. É assim ou não é? Agora, por que depois que a pessoa caminha não é mais pela graça? Porque quando a pessoa caminha, inconscientemente nós falamos, espera aí, o irmão está faltando no culto? Como é que é isso? O irmão falou comigo antes? Mas espera aí, mas eu não estou entendendo. Quando eu cheguei aqui, acabei de matar o sujeito, vocês me perdoaram? Jesus perdoou? Agora tem exigências? Irmão, se Deus sabia que você não tem condições de se salvar, alguém aqui pode dizer que você tem condições de se salvar? Pelos meus méritos, eu vou para o céu. Alguém pode falar isso? Então, todos nós fomos salvos pela graça, amém? Então, não foi por obras, amém? Então, se Deus sabia que nós não poderíamos nos salvar, por que então nós podemos então manter a salvação? Por nós mesmos. Se você não tinha condição de se salvar, por que você tem condição agora de se manter salvo? A salvação é única e exclusivamente pela graça. Do começo ao fim. É tudo graça. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar, Deus, não. Não para que ninguém se vanglorie, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Então, vou te falar. A lei, ela não aperfeiçoa. Porque tudo que você faz, no fundo, quando você está na lei, você fala que é pelos teus méritos. Por exemplo, quando tem uma doença terrível, o que você pensa a primeira coisa? Preciso jejuar. Preciso jejuar. Carlão, estou aqui no jejum de 40 horas, nem queria vir. Mas porque o negócio está feio, então eu preciso jejuar, porque se eu jejuar, Deus vai fazer. Não é assim que nós pensamos? Mas o fato é que Ele já fez na cruz, meus irmãos.
e você pode tomar posse pela fé. Agora, depois de um tempo que você jejua e você ora, e a coisa acontece, quem vive pela lei, a coisa acontece, porque a lei também tem a sua glória. Aí acontece. Mas o que o sujeito, quando ele recebe, o que ele faz? Ou inconscientemente, ele fala: obrigado, Jesus, mas eu fiz a campanha, eu vim às 7 sexta-feiras, eu mergulhei a minha roupa na bacia de Naamã, eu fiz muito isso, meus irmãos. Carlão, você está querendo falar mal? Não estou querendo falar mal, acredite em mim. Mas esses dias, veio um irmão, não vou falar que é irmão, alguém. E assim, esse irmão é muito precioso. E ele não é daqui, não é da videira aqui da Vila Prudente. Mas ele veio me procurar, e eu sei que esse irmão é um irmão ainda que precisa amadurecer na vida cristã. Precisa amadurecer muito. Mas é um amigo, enfim. E quando ele veio conversar comigo, eu achava que ele ia contar um pecado, ia confessar algum pecado. Então já vim preparado, né? Mas quando ele veio falar comigo, ele falou: Carlão, eu vim falar para você do quanto Deus tem me abençoado. Irmãos, o que Deus fez com ele nesses últimos 4 meses é coisa de doido. O sujeito está prosperando muito. Muito. Mas muito. E aí, enquanto ele falava, o meu lado lei: nossa, eu tenho um irmão que eu queria tanto que estivesse no lugar dele. Ele não está pensando em mim, mas eu sei que eu quero, enfim. E aquele irmão que eu queria que prosperasse, é um irmão que ele é fiel em tudo. Que avança, que ama Jesus, que é fiel nos dízimos, nas ofertas, enfim. Mas o outro irmão que estava contando a bênção, ele não é fiel. E eu conheço a vida desse irmão. Mas aí, no fim do testemunho, eu fiquei feliz, porque tudo é pela graça. Ele falou para mim assim, Carlão, mas de tudo isso, eu estou constrangido. Eu falei: mas por quê? Não, porque eu tenho falhado há algum tempo com dízimo. E mesmo assim eu fui abençoado. Eu falei assim: filho, você está entendendo o que é graça agora? Porque a graça, Deus fazendo algo que você não merece. Mas depois que você recebe, você fica tão constrangido, que você fala: nossa, Deus é tão bom comigo. Então, eu vou retribuir esse amor que Deus tem por mim. Quantos estão entendendo? Então, a graça é tudo por constrangimento. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus o constrange. Então, agora, quem vive na lei, ele vive o seguinte: ele vai fazendo as coisas, e a coisa acontece, porque a lei tem glória. Mas só que, quando ele recebe, ele no fundo sabe que ele recebeu, porque ele fez algo para receber. E nesse caso o cara não aperfeiçoa. Nesse caso ele não consegue conhecer a Deus. Ele conhece o poder de Deus, mas não conhece a Deus. Agora, no segundo caso, que o sujeito prosperou, mesmo sendo infiel, ele aprendeu que Deus é bom, independentemente daquilo que ele faz. E agora ele se tornará um dizimista, fiel ao Senhor, porque ele ficou constrangido pelo amor de Deus por ele. Quantos estão entendendo? Então a graça, ela nos aperfeiçoa, porque mesmo nas nossas falhas, o Senhor vem com perfeição nas nossas vidas. Obviamente eu não estou aqui te incentivando a você ser infiel, mas eu estou falando para você o seguinte: que ainda que você seja infiel, Deus continua sendo fiel. Ainda que somos infiéis, Deus continua sendo fiel. Então, filho, o alvo de Deus, e o alvo que nós temos como filhos de Deus, é conhecer a Jesus. Você está me ouvindo? Nós precisamos conhecer a Jesus. E nós o conheceremos somente pela graça de Deus. Vamos conhecê-lo pela graça.
quando você entende que em ti não há bem algum. O próprio Jesus, quando estava aqui como um Deus homem, se esvaziou na prerrogativa de Deus e assumiu a forma de homem. O jovem rico falou para ele: olha, bom mestre. Jesus sendo Deus, mas estava esvaziado de Deus, se encheu do homem. Ele diz o seguinte, respondeu, falou: ninguém é bom. Bom é só Deus. Repete comigo: ninguém é bom. Bom é Deus. Ou seja, tudo que aquele jovem ele queria era ser justificado pelas obras dele. Porque ele falou: Deus, eu tenho observado todos esses mandamentos. Mas Jesus quis ensinar para ele que não é pelo que ele faz, mas é pela bondade de Deus na vida dele. E por fim, meus irmãos, o propósito de Deus é que essa casa, essa segunda casa, ela que tem maior glória, ela se manifeste na nossa vida, nos transformando, nos fazendo a imagem e semelhança de Jesus. Agora, abra lá em Isaías 60, por favor. Já estou indo na conclusão. Ainda estou falando da glória do Antigo Testamento. Isaías 60, versículo 1 ao 5 diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quem pode dizer amém? Amém. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor aos teus olhos e vê. Todos estes já ajuntaram, e vem a ti, teus filhos virão de longe. As tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás e serás iluminados, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão sobre ti. Alguém pode dizer amém? Esse texto, obviamente, está falando para os judeus, mas nós, como filhos de Deus, nós também podemos nos apropriar desse texto, amém, meus irmãos? Porque a glória de Deus, ela é reservada para os seus filhos. E olha que promessa extraordinária. Diz que mesmo que o mundo, como nós vivemos hoje, está sendo cobrido pelas trevas, diz que nós iremos brilhar no meio das trevas. Quem pode dizer amém? Sabe, as trevas têm aumentado, mas também o brilho da glória de Deus tem aumentado através de nós. Então diz também que nós vamos desfrutar das riquezas desse mundo. As riquezas desse mundo serão transferidas para os filhos de Deus. Falando mais sobre a glória, eu falei para você que no Antigo Testamento a palavra glória significa o quê, meus irmãos? Cabote. Mas também a palavra glória, ela pode também significar peso. Repete comigo, peso. Peso que vem da palavra derivada kabed. Repete comigo, kabed. Dentro da teologia, meus irmãos, olha para cá. Dentro da teologia tem um princípio que chama princípio da primeira menção. Então esse princípio da primeira menção funciona assim: quando tem uma palavra no Novo Testamento ou no meio do Antigo Testamento, enfim, se você quiser saber o princípio dessa palavra, ou a intenção de Deus, ou o que essa palavra define, você precisa pegar essa palavra e pesquisá-la. Hoje tem muitas ferramentas, até gratuita para isso, e você vai lá no princípio da primeira menção, ou seja, a primeira vez que essa palavra foi citada na Bíblia. Então, isso serve para muitas palavras, não todas, obviamente. Então, quando eu pesquisou a palavra kabod, que significa glória, a Livestream, que é chamado essa Bíblia de pesquisa, ela foi lá para Gênesis capítulo 31. Repete, leia lá, abra lá, Gênesis 31.
31, versículo 1, diz assim: então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta riqueza ou glória. Então aqui está a palavra glória ou riqueza. Então nós podemos entender também que glória, riqueza também significa glória, e glória significa riqueza. Então veja, a glória, ela tem um peso, repete comigo, um peso. A glória também, ela tem um resplendor. Então, a glória, ela tem um resplendor. Mas a glória também significa riqueza. Por isso, meus irmãos, que os judeus, por eles terem esse entendimento, quando eles querem conhecer um outro judeu, e para eles entender que esse judeu, ele realmente é abençoado por Deus, ou está no propósito de Deus, eles mensuram isso através da riqueza. Então, um judeu que tem a glória de Deus, eles entendem que é um judeu rico. Então, a riqueza é um fator muito forte para identificar se aquele judeu é abençoado por Deus, se ele anda nos princípios da palavra de Deus ou não. Isso é muito insignificativo para nós, meus irmãos. Por quê? Porque a vontade de Deus é que nós sejamos filhos da sua glória, amém? Significa então que nós somos o povo que brilha no meio da escuridão. Quantos creem nisso? Diga amém. Mas também significa que Deus é um Deus que derrama riquezas no meio do seu povo. Sabe, nós precisamos mudar nosso conceito de muitas coisas. Eu não estou aqui incentivando você a buscar, a ansiar pela riqueza, mas eu estou incentivando a você estar aberto, se for a vontade de Deus, te enriquecer. Porque dentro do Novo Testamento, você sabia que a riqueza também é um dom? Que é falado do dom de contribuir. Então, quando você recebe as dádivas de Deus, de modo de dinheiro, na forma de riquezas, a obra de Deus também ganha com isso. Porque você se torna um grande patrocinador, investidor da casa de Deus. Quantos estão entendendo? E o que isso acontece? E o que isso tem a ver? Tem a ver que a tua generosidade, ela vai sobejar na casa de Deus e no meio dos seus, no meio da sua família, no meio dos seus amigos e no meio dos seus irmãos. Então, meu irmão, a partir de hoje, nós não vamos associar a glória apenas com êxtase, não é? Nós não vamos associar a glória apenas com um brilho. Nós vamos associar a glória de Deus com riquezas também. Sabe, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que seus filhos prosperem. Olha para o teu irmão e diga assim: a vontade de Deus é que você prospere muito. Olha para outra pessoa e fala: a vontade de Deus é que você prospere muito. Agora, vamos para a última parte, que é a glória, a palavra glória no Novo Testamento. Abra lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. No Antigo Testamento a palavra glória é kabod, no Novo Testamento é doxa. Abriram Romanos 3, versículo 23. Quantos abriram? Diga amém. Olha o que o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha para cá. O apóstolo Paulo aqui, ele nivela toda a humanidade. Toda a humanidade está nivelada. Ou seja, quando Adão e Eva, eles pecaram, quando um pecou, logo todos pecaram.
Então, no primeiro momento, quando nós viemos ao mundo, nós viemos pela semente de Adão e Eva. Nós somos filhos de Adão, no primeiro momento. Como eu exemplifico, com relação aos seus filhos, você, eu, por exemplo, a Carisa, nós temos trabalhado muito em oração, profetizando, ensinando, disciplinando, para que a nossa filha seja uma filha obediente, não é? Que quando ela cresça nos caminhos do Senhor, enfim. Mas honestamente, meus irmãos, você que é pai, você sabe, é uma guerra, é ou não é? Porque se tem três garfos e uma faca, qual que ela pega? A faca. É a faca. Sim ou não? Eu falo assim, filha, pode brincar aqui com todos os seus brinquedos. Até eu estou brincando de bonequinha. Tudo que você quiser a gente brinca, filha. Está aqui, ó, vamos brincar. Mas ela quer o meu celular. Então, o nosso encargo. Então, o que eu tenho feito? Ela está dormindo, eu estou profetizando. Você é obediente, você é cheia do Espírito Santo. E pai, orando, jejuando. Enfim. Por quê? Porque a semente de Adão está nela. Está ou não está? Está nela a semente de Adão. A semente de Adão entrou, minha. Então, o nosso esforço é para que os nossos filhos sejam bons cidadãos de bem, sejam cheios do Espírito Santo. Vai chegar um momento que ela vai decidir, e eu estarei vivo em nome de Jesus, para batizá-la. Porque ela vai aceitar Jesus, vai reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, e ela vai descer as águas do batismo. Amém, meus irmãos? Mas veja, todos nós, de certa forma, quando eu falo que nós não temos pecado, nós não temos pela justiça de Cristo, mas ainda continuamos sendo pecadores. A lei do pecado ainda está dentro de nós. Por quê? Porque ainda, embora Jesus, Ele resolveu todas as coisas, ainda falta uma glória, que é a última glória, que vai acontecer só quando nós morrermos, que é chamada glorificação do corpo. Enquanto nós estamos aqui, somos pecadores. Por quê? Porque o pecado habita no nosso corpo, na sua carne. Por isso que eu falo, a carne ela não converte. Esses dias um irmão saiu da igreja, falou assim, Carlão, você sabe, né? Não é fácil. A carne não converte, né? Falei, meu Deus, miserável, usou a minha pregação ainda. Mas vai voltar em nome de Jesus. Você não vem com esse papo aí, não. A carne não converte, mas o Espírito renova todos os dias. Todos os dias. Mas a carne não converte. Um dia ela vai converter, quando o sujeito estiver assim, ó. Por quê? Porque a pessoa já recebeu um novo corpo. Mas amém. Então, por meio de um entrou um pecado. Agora, por meio de um, também entrou a justiça, que é Jesus. Então, minha filha, ela não precisa cometer um pecado para se tornar pecadora. Ah, Carlão, mas ela é inocente. É inocente. Eu acredito que ela não pecou ainda, mas ela é pecadora. Se um pé de laranja nunca dá laranja, ele vai deixar de ser uma laranjeira? Não, está na essência, é laranjeira. Ainda que não dê nenhuma laranja. Então o Davi fala que nós nascemos no pecado. E isso a Bíblia também está recheada de princípios que falam sobre isso. Então ela não precisa cometer um pecado para ser pecadora. E eu não preciso então, porque o segundo Adão é Cristo, amém? O primeiro Adão pecou, então todos tornaram pecadores. Jesus não pecou uma única só vez, então todos tornaram justo. Então ela não precisa cometer pecado para se tornar pecadora. Então eu não preciso também cometer justiça, aplicar justiça para que eu me torne justo, porque eu fui justificado pela justiça de Cristo. Embora eu não sou a favor do pecado, o pecado destrói família, o pecado destrói vidas, o pecado é terrível. Nós não vivemos na prática do pecado, sabe por quê? Porque a graça nos libertou do pecado. Como viverei no pecado se eu estou debaixo da graça? Não tem como. Porque, embora, talvez você ache que a graça é, como diz lá fora, é muito bom para ser verdade, que é o evangelho da porta larga. Muito pelo contrário.
Não é um evangelho da porta larga. Porque a graça, ela é uma pessoa, meus irmãos. A graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. Agora, a Bíblia fala que é a lei que aumenta o pecado, não é a graça. Vou dar aquele exemplo típico. Se tiver duas portas ali, uma escrita, entre a qualquer momento, faça. Se tiver uma outra porta, não entre, jamais, não toque, não veja, não olhe no buraco da fechadura, não faça, não toque. Se você está sozinho aqui, qual que você vai querer ver? Vai querer entrar? Segunda, né? Eu sei que não vai ser no momento, porque você é crente, amém, meus irmãos? Mas você vai colocar o vidinho, né? O que será que tem aí? Não vou tocar, né? Vai pegar um celular, vai fazer um zoom assim, para não tocar, alguma coisa você vai fazer. Mas, veja, o apóstolo Paulo diz que nós fomos destituídos da glória de Deus, perdemos a glória de Deus. Mas sabe o que Jesus diz? Que Ele veio nos trazer a glória de Deus. Então qual que é o propósito de Deus para nós? O Senhor está trazendo de volta a glória dEle para as nossas vidas. Isso é extraordinário. Mas veja, diferentemente do Antigo Testamento, a glória no Novo Testamento, ela é muito mais profunda. Porque no Antigo Testamento a glória significa riqueza, significa peso, significa resplendor. Mas veja, a graça de Deus, ela tem muito mais glória. Repete comigo, a graça de Deus, ela tem muito mais glória. Olha que interessante. Quando você tem a Bíblia chamada Strong, depois você pode baixar essa Bíblia que é muito jóia. Você paga acho que $5, você pode usar ela durante acho que 10 anos. Quando você clica na palavra glória, que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e uma parte muito pequena no aramaico, principalmente lá em Daniel. O Novo Testamento foi escrito no grego. Quando você clica na palavra glória no Novo Testamento, traz 3 definições que são sinônimas. Sempre a primeira definição é a que é a mais correta, é a certa. As outras são sinônimas. Então, olha o que diz. No Novo Testamento, glória significa sempre opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor, honra e glória. Repete comigo. Opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor, honra e glória. A segunda definição é esplendor, brilho. Terceira, excelência, preeminência, dignidade e majestade. Eu sei que quando nós falamos de glória, nós ficamos mais pautados no Antigo Testamento. A reunião foi gloriosa, os irmãos caíram pelo poder, teve curas, teve milagres. Isso tem a ver com glória também. Mas presta atenção, a definição do Novo Testamento é muito mais poderoso que isso. Então nós entendemos que glória, ela tem a ver sempre como uma opinião positiva a respeito de alguém, que tem um resultado de louvor e adoração e honra. Em outras palavras, meus irmãos, quando o Senhor, Ele fala que Ele está derramando a sua glória, Ele está dizendo o seguinte: eu tenho uma opinião positiva a teu respeito. Eu tenho uma boa opinião a teu respeito. Eu tenho bons pensamentos a teu respeito. Porque veja, quando todos pecaram e todos perderam a glória de Deus, foram destituídos da glória de Deus. Por isso, meus irmãos, que você e eu temos muita dificuldade de entendermos o quanto somos amados do Senhor. É muito difícil, porque a sua carne, ela sempre está te bombardeando e mostrando para você o quanto você não é amado. Você percebe que quando você está em um ajuntamento, em um ambiente de presença de Deus, você é constrangido pelo amor de Deus e você sabe que você é amado, sim ou não? Porque é um ambiente de glória. Mas às vezes quando nós saímos desse ambiente de glória, essa
percepção clara de que somos amados, de que Deus realmente tem bons pensamentos a meu respeito, parece que ela vai embora. Por quê? Porque Deus está trabalhando de nós mediante um processo. O apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. Então você precisa vir ao culto, porque no culto eu sempre vou falar para você: Deus tem bons pensamentos a teu respeito. Isso é uma glória. Quando você está na célula, os irmãos falam: Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. E aí você recebe a glória. E o que vai acontecendo? De glória em glória, a nossa mente vai sendo transformada, mudada, de glória em glória. Então mude a palavra glória e diga: de uma opinião positiva de Deus a meu respeito, de uma opinião positiva de Deus a meu respeito. Sabe, eu não sei se você entende isso, mas eu quero dizer, meu irmão, que Deus tem bons pensamentos a teu respeito. Acerca do seu trabalho, acerca da sua casa, dos seus filhos, da sua saúde. Não é vontade de Deus as coisas, os males que acontecem na nossa vida, acredite em mim. Então veja, abra em João capítulo 17, versículo 22. Olha o que diz, olha o que Jesus, ele fala na oração sacerdotal. Eu lhes tenho, João 17, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Vou repetir. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu vou parafrasear essa palavra aqui. Olha como poderia ficar, levando em consideração o que significa a palavra glória. Eu lhes tenho transmitido a boa opinião que têm sobre mim, para que sejam um como nós o somos. Irmãos, por que Deus tem uma boa opinião a nosso respeito? Porque nós estamos em Cristo. Alô? Deus, ele sempre vai ter uma boa opinião a teu respeito, porque nós estamos dentro de Cristo. Eu quero te perguntar, você acha que em Cristo, quando Deus olha para Cristo, Deus Pai olha para o Cristo, Filho de Deus, que é Deus também, você acha que Deus, ele tem uma má opinião a respeito dele? Um pensamento equivocado a respeito de Jesus? Certamente não. Se Deus, ele não tem nenhum tipo de Deus não vê nenhuma mancha em Jesus, uma vez que nós estamos em Cristo, ele também não vê em nós. Amém, meus irmãos? Quem pode dizer glória a Deus? Ele não vê em nós, ele não vê em mim, não vê em você. Sabe o que Jesus vê, que Deus vê em nós? Um filho amado a quem ele tem prazer. Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, e presta atenção, isso é muito significativo. No batismo de Jesus, foi antes dele começar o ministério. Repete comigo, Jesus foi batizado antes de começar o seu ministério. Significa dizer que até antes do batismo, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Por quê? Porque ele o fez através da ação do Espírito Santo que habitou em Jesus. Através do Pai, Filho e Espírito Santo, a ação da Trindade. Jesus não iria agir sozinho. Então ele recebeu o Espírito Santo de forma como pomba. Mas quando ele estava ali no batismo, quando ele foi batizado, houve uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado a quem me comprazo. Irmãos, ele não tinha liderado célula ainda. Ele não tinha ressuscitado ninguém. Ele não tinha curado nenhum enfermo. Ele não tinha vindo no culto de quarta-feira ainda, na reunião de quarta-feira. Ele não tinha vindo aos domingos, ele não tinha feito nada ainda. Mas mesmo assim ele era amado por Deus. Às vezes nós associamos o amor de Deus por nós quando nós fazemos algo. Quando nós participamos de um jejum poderoso, a nossa tendência é sair daqui nos sentindo amado. Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus já está satisfeito em você porque você está em Cristo.
está completamente satisfeito. Carlão, significa então que eu devo cruzar meus braços? Não. Uma vez que você sabe que você é amado, aí que você tem que trabalhar. O apóstolo Paulo disse: eu trabalhei mais que todos os apóstolos. Sabe por quê? Porque quem entende que é amado, esse trabalha. Quem está cheio do amor de Deus por ele entende, ele está tão cheio do amor que a boca fala que está cheio o coração. Então em todos os lugares ele vai falar do amor de Deus. Quem sabe que Deus o livrou do inferno, único e exclusivamente pela graça de Deus, ele vai pregar para as pessoas lá fora dizendo: filho, não importa o que você tenha feito, não importa, a graça de Deus é tão suficientemente poderosa para te transformar e te mudar completamente. Carlão, significa que não temos que ter boas obras? Devemos ter boas obras, mas nunca é por causa, não é pela salvação, mas é por causa da salvação. Então nós não fomos salvos pelas boas obras, mas nós fomos salvos para boas obras. Então quem recebe essa graça, ela transmite essa graça também. Sabe, o meu encargo é que você saia daqui entendendo que Deus tem uma boa opinião a teu respeito, porque você está em Cristo. Quando você ler glória no Novo Testamento, é isso que significa: opinião, uma boa opinião a respeito de alguém. Então, essa palavra do Novo Testamento é doxa, que é essa boa opinião. Sabe, quantos aqui de fato querem encarar a vida de uma outra forma? Sabe por que essa reunião tem glória? Não é porque nós caímos para trás ou sentimos um arrepio. Essa reunião tem glória porque eu estou me saindo daqui sentindo amado por Deus. Essa reunião tem glória porque talvez você entrou aqui cheio de acusação, que o diabo e a sua própria carne têm te acusado. Mas essa reunião tem glória para você deixar de olhar para você e começar a olhar para Cristo. Porque se você está em Cristo, você já foi aprovado. Você não precisa provar nada para Deus. Nada para Deus você precisa provar. Porque Ele provou o verdadeiro amor na cruz, morrendo no seu lugar. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Você vai glorificar o Senhor agora. Você vai dar glórias a Ele. Quando você elogia Deus, Deus elogia você. Quando você fala boas coisas a respeito de Deus, Ele fala boas coisas a respeito de você. Quando você fala coisas más a respeito de Deus, Ele sempre está falando coisas boas a respeito de você. Jesus disse: eu tenho transmitido a sua glória. Para que sejam um como nós o somos. Ele tem transmitido bons pensamentos a teu respeito. Agora, para que isso? Para resultar em louvor, em honra, em glória. Eu quero te perguntar: você tem sido constrangido pelo amor de Deus? Ou você ainda está na lei, fazendo coisas para ser aceito, fazendo coisas para tentar agradar a Deus, quando Deus já se agradou de você?
Se você quiser viver no Antigo Testamento, você vai ter glória. Mas essa glória não vai te transformar. Essa glória não vai te resultar em louvor. Sabe, viva no âmbito da graça, meu irmão. Deus abençoa quem não merece. Começa agora a glorificar o Senhor pelos feitos na sua vida. Até coisas que ainda você não viu ainda, mas você crê que já lhe foi consumada. Eu quero ouvir você orar agora. Olha para cá, meus irmãos. Olha para mim. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é você basear a sua vida na circunstância. Percebo que tem irmãos que estão com a garganta engasgada assim, de não conseguir glorificar a Deus por causa da circunstância. Você nunca pode avaliar a sua vida por causa da circunstância. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, elas vêm e elas vão. Se você basear a sua vida na circunstância, você vai ter uma vida cristã de altos e baixos. Ora você vai estar bem porque as circunstâncias estão bem, e ora você vai estar mal porque as circunstâncias não vão bem. Sabe onde você deve basear a sua vida? Na cruz de Cristo. É Cristo crucificado, é a nossa glória. Você está me ouvindo? Carlão, o negócio está ruim. Não importa. Está difícil. Vai melhorar. Carlão, o negócio está muito bom. Vai ficar melhor, mas pode ser que em algum momento vai ficar ruim. E aí, como é que vai ser quando ficar ruim? A nossa glória se chama Cruz do Calvário. Então, que você possa fundamentar a tua vida na cruz. Porque foi na cruz que ele disse, está consumado. A transferência da glória dele, que ele tem nos transmitido, é através da cruz. Quantos estão entendendo? Sabe, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fui trabalhar num banco, que a minha supervisora falava muito, ela falava assim, para você construir uma carreira, demora-se muito, mas para você destruí-la, é em poucos segundos. E ela tem razão. No mundo é assim. Tá bom, filho? No mundo é assim. Às vezes você está 10 anos numa empresa, uma conduta ilibada. Uma atitude destrói. Assim é o mundo. Mas na casa de Deus não é assim. Você está me ouvindo? Na casa de Deus, no reino de Deus, não é assim. E aí você usa princípios do mundo e aplica com relação a Deus. Então você fala, nossa, eu durante muito tempo fui certinho, mas agora eu pisei no tomate. E aí você acha que por causa disso, o conceito de Deus, a opinião de Deus ao teu respeito, mudou. Mas eu quero dizer que não mudou. Eu quero dizer que superabundou a graça. Onde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. Sabe o que significa? Se você está caído ou tenha caído, Deus ele te pega pelas mãos e ele te ergue em uma altura que você não tinha experimentado ainda. Ele te coloca muito acima. Você está me ouvindo? Não importa o que você fez, o sangue de Jesus ele é poderoso para te purificar de todo pecado. A glória de Deus está aqui, porque a boa opinião de Deus ao teu respeito, ela continua, porque você está em Cristo. Amém, meus irmãos? Coloque a mão no seu coração. Sua glória está aqui. Sua nuvem está sobre nós. Sua glória, tua glória está aqui. está aqui. Sua nuvem está sobre nós. Venha nos tocar, venha nos curar, Venha nos encher. venha nos encher com teu poder. Venha nos tocar com seus bons pensamentos. Venha nos tocar, venha nos curar, venha nos encher com seu poder. Da glória! Levante suas mãos e cante. Da glória Ela está aqui. está aqui. Ele tem bons pensamentos a teu respeito, filho. Você está em Cristo. Da nuvem está sobre nós. Da glória. Da glória está aqui. Sua nuvem está sobre nós. E eu verei, e eu verei tua glória, e eu verei tua nuvem, e eu verei o teu povo nesse lugar. E eu verei tua glória, e eu verei tua nuvem, e eu verei o teu povo nesse lugar. Da glória Cante. Está aqui. está aqui.
está sobre nós. Olha para cá, meus irmãos. Acende uma luz ali no canto. Nessa semana, mais um pastor se suicidou. Sabe, meus irmãos, o que nós estamos falando a respeito da graça de Deus é algo libertador. Tem muita gente que vem para o Evangelho e ficam doidos. Outros vivem com uma culpa constante dentro de si. Uma culpa constante. Sabe o que é glória? Não é somente a gente sapatear. Glória, transmitir a glória pelo qual Deus tem transmitido para você, é você falar para as pessoas lá fora que Deus tem bons pensamentos a respeito delas. Quero te perguntar, quando você evangeliza, você mostra para a pessoa que ela vai para o inferno? Você mostra para ela um Deus que quer tirá-la do inferno? Para os crentes que você conhece, você fala para eles que Deus está zangado com eles por causa das suas falhas, ou que Deus já tomou os pecados deles na cruz e que eles são livres em Cristo Jesus? Sabe o que é triste? Que às vezes, mesmo no nosso meio, domingo após domingo, quinta após quinta, às vezes você vive ainda uma vida de acusação, de condenação, fica se autoavaliando constantemente. Sabe como nós vamos transmitir essa glória, se essa glória ainda não nos tem embriagado? Sabe, eu quero que neste jejum o Senhor possa descortinar diante dos nossos olhos o quanto nós somos amados por Ele. Amém, meus irmãos? Amanhã às 9 horas estaremos aqui. Acorde no horário. Levante sua mão direita. Quero dizer que Deus tem uma opinião maravilhosa a teu respeito. Você está em Cristo. Essa é a glória dos filhos de Deus. Nós temos um Pai que nos ama. Se você que é pai ama os seus filhos, se você concluir que Deus não te ama, é como se você dissesse que você é melhor que Deus. Não somos melhores do que Deus. Ele nos ama com amor infindável. Amém, meus irmãos? Vão na paz, eu amo todos vocês. Amanhã às 9 horas estaremos aqui. Eu amo igrejar. Já fala amém aqui, filhinha. Filha, glória a Deus, vão na paz.